como é que está acontecendo essas negociações e o que são as convenções e acordos coletivos que estão acontecendo e como isso impacta diretamente aí para o trabalhador? Aqui na nossa região, né, uma região de grande movimento turístico, né, eu já vi uma reclamação de que o movimento estava mais fraco esse ano, até porque o carnaval foi muito cedo, então, e acabou puxando muito mais para o verão, que daí acaba levando muita gente mais para a praia, né, Hum. e acabou puxando a Páscoa um pouco mais para o final de março ali, e essas situações, elas já afetam economicamente a região. E não é nada que fosse catastrófico, é apenas o calendário. E chega para a gente agora uma desgraça, uma tragédia que nenhum de nós nunca imaginou que pudesse chegar ao tamanho que chegou. E dentro disso aí acaba acontecendo o quê? Nós vivemos em torno de 85% da nossa economia regional, ela está voltada para o turismo. Nós já fomos cidades muito industrializadas, que tínhamos força nas indústrias calçadista, moveleira, da alimentação, malharias. Nós tivemos economias muito pujantes e que não dependiam exclusivamente do turismo. Hoje, as nossas economias elas estão alicerçadas no turismo. E acontece uma tragédia dessa, que afeta todo o estado do Rio Grande do Sul, e nisso acaba acontecendo o quê? A gente vai vislumbrar o quê? Maio morreu. Não vai existir maio na economia de nenhum local aqui. Junho, dificilmente. E julho, eu tenho a esperança que em julho comece a ter algum movimento, né? Mas não nada muito grande. E essa visão é de um cara otimista quanto a isso. Tem outras pessoas que já enxergam, ó, tem questão do aeroporto, que de Porto Alegre, que não vai abrir tão cedo, né, que vai ter que ser feito toda uma estrutura. As estradas vão ter que ser reconstruídas, né? Uh, o impacto na visão de segurança dos turistas que vinham para cá está sendo muito grande. Então a gente conversa com pessoas que de fora daqui, pessoas que têm lidado com as vendas de passeios e tal, os cancelamentos que estão drásticos, e criou uma questão de segurança para muitos turistas, uma coisa que a gente sempre teve. Não, imagina, eu cresci aqui, eu nunca tive medo de morar em um morro, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão tendo esse medo, né? Na semana passada, vocês haviam conversado sobre a questão Uhum. das áreas de risco. Áreas de risco para nós aqui eram 4, 5, né? E hoje se descobriu que não, né? Que a afetação é muito grande. Então, nesse sentido, o que acontece é que os sindicatos dos trabalhadores têm sido chamados para fazerem negociações, né? Então, existe a negociação coletiva entre sindicatos patronal e dos trabalhadores, que formam aditivos a convenções coletivas, ou formam convenções coletivas, quando já está na época de negociar. E outros que formam acordos coletivos diretamente entre uma empresa e um determinado sindicato, né? Eu falo especificamente, falo determinado sindicato porque cada categoria tem um sindicato aqui na região, né? E muitas vezes tem uma visão, cada um tem um acordo ou um movimento diferenciado. Para mim, são todos pontos horríveis que eu não gostaria de estar negociando, que nem o sindicato patronal e nem os advogados patronais também gostariam de estar negociando, ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, né? Mas, de qualquer maneira, a principal busca que tem nesses acordos e convenções é minimizar os impactos na economia e nas relações de trabalho, assim como salvaguardar e garantir direitos e empregos, né? Então, muitos empregadores começaram a aplicar uma lei que existiu, que foi criada durante o período da pandemia, que era a Lei 14.437 de 2022, uma lei que ela surgiu para a pandemia, mas enquanto foi sendo conversada, negociada para votação, que era uma medida provisória, quando ela se tornou lei, acabou acontecendo que aqueles famosos jabutis que vão colocando virou uma lei que ficou para a calamidade pública, ficou para o tempo todo. Algumas empresas começaram a aplicar essa lei de maneira inadvertida,
Então, começaram a aplicar as previsões que lá estavam, sem negociar com os sindicatos, sem conversar com as centrais sindicais, que eu entendo um equívoco, pois a previsão da lei diz que ela tem que ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e não existe essa regulamentação hoje. Dentro desses aspectos, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, ontem, tivemos alguns dirigentes sindicais aqui da região, o Rodrigo Calais, o Mauro Adriano de Freitas, por exemplo, que participaram de uma reunião dos movimentos sindicais e das centrais sindicais aqui do estado do Rio Grande do Sul com o ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho, né, para que verificasse essa situação quanto a essa regulamentação, se vai haver também a questão de um eventual programa de apoio, né, às empresas e aos trabalhadores, algo similar ao que ocorreu na pandemia, porque a visão econômica ela está muito drástica. E de cada região é uma região diferente, né? Imagina, nós estamos falando sobre essas situações, né? E com certo ar de normalidade já nas nossas cidades, né? Mas Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre ainda estão abaixo d'água. Então, cada região vai ter uma perspectiva diferente, né? Até para retomada de atividades e até quando essas atividades vão ser retomadas.